Mais uma vez falando de patrocínio master, e eu vou tentar dar uma versão definitiva para 2019 neste vídeo aqui, e as renovações de vários jogadores do Fluminense, como que anda essas renovações. Tudo isso também, muito mais, foi assunto da coletiva de hoje de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Rede Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor também. Você que é tricolor, deixa o seu like embaixo. Você que é jornalista, também deixa o seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever também no canal. Aviso aqui, este é o segundo vídeo comentando a coletiva do presidente Mário Bittencourt do Fluminense nesta quinta-feira, exatamente dia 21 de novembro de 2019. Vale dizer, o vídeo número 1 está aparecendo aqui no card. E por que eu dividi em dois vídeos? Que foram mais de 2 horas de entrevista coletiva, então, teve bastante assunto. Já partindo para comentar algumas coisas que eu não comentei no primeiro vídeo, o bom é que eu já editei, ele tá lá renderizando agora, e teve algumas coisas que eu lembrei, putz, não falei naquele primeiro vídeo. Primeiro, eu achei até engraçado, critiquei bastante algumas posturas no primeiro vídeo, então vai lá ver, mas eu achei engraçado que teve uma galera que botou bem assim, quando anunciou, ontem anunciou que teria coletiva hoje, falou, agora ele saiu da toca e tal, e eu achei engraçado porque eu fui até fazer uma recontagem, não achei todos, mas fiquei ali entre 10 a 12 entrevistas coletivas que o Mário Bittencourt deu desde quando assumiu, vamos botar ali junho, o início de junho, até agora no meio de novembro, ou seja, são em tese 5 meses e meio, 6 meses, em que ele deu 12 entrevistas, ou 10, a contagem ficou entre esses dois, ou seja, uma média de 2 entrevistas por mês. Qual presidente de clube do Brasil que dá coletiva de 15 em 15 dias? Eu tô fazendo essa pergunta sinceramente, porque eu não acompanho muitos outros clubes a fundo desse jeito, e acho que não tem presidente que dê entrevista de 15 em 15 dias, nessa rotina quase que o Mário Bittencourt tem. Tem semana que ele dá numa sexta e depois dá na outra sexta já, mas realmente fiquei curioso. Acho que não tem um presidente que dê tantas coletivas quanto o Mário dá. Ou seja, não justificaria um negócio. E a galera que fala, venceu, ele aparece. A gente perdeu pro Atlético Mineiro, tá sem ganhar aí já há um certo tempo, Outro assunto importante de falar, já fiz o gancho no outro vídeo, foi sobre renovações. Foi feita uma pergunta para ele sobre a renovação de Alan, Caio Henrique, Johnny Gonzalez e Daniel, e ele acrescentou também a renovação de Nino no assunto. Vamos por partes. Ele englobou Alan e Caio Henrique na mesma dificuldade, nos mesmos problemas, quase como a gente fez no ano todo, São 2 volantes de média estatura, canhotos, hoje o Caio Henrique é lateral esquerdo, vindos de um clube grande da Europa. E os dois com idade olímpica, os dois convocados para a seleção olímpica, a gente meio que colocou os dois num balaio desde o início do ano, dentro do mesmo balaio, quase como se fosse o Chris e Greg, para quem assistiu lá. Todo mundo odeia o Chris. Mas qual foi o sentido que ele colocou? Ele falou que Alan e Caio Henrique querem muito ficar, e isso pelo menos para mim é nítido sobre os dois jogadores, a vontade deles de ficar, e que provavelmente, ele falou que é um sentimento dele, não é uma informação, não é algo que foi passado para ele, é um sentimento dele, a visão que ele tem da negociação. Eles não devem sair do Fluminense se não chegar uma proposta de compra por eles. O que ele falou foi o seguinte, se não chegar proposta de compra por eles, eles devem ser reemprestados pro Fluminense. O Fluminense tenta isso, um reempréstimo pro ano que vem. Como eu acho bem provável de que chegue essa proposta de compra por eles lá pro Atlético de Madrid, no caso do Caio, e do Alan, no caso do Liverpool, acho que deve chegar, se não chegar de clubes grandes lá de fora, deve chegar até de algum dos clubes do Brasil, porque eles se destacaram muito e foi perceptível esse destaque deles, Não é só como aquele jogador se destaca, mas ninguém tá olhando direito. Eu acho que essa compra deve acontecer, mas pelo menos a gente vislumbra algo legal. Se não aparecer uma compra, a gente pelo menos deve conseguir esse reempréstimo pro ano que vem. Outro jogador citado na pergunta foi Daniel. Aí ele foi bem rápido, falou, Daniel recebeu a proposta já, o Fluminense já encaminhou a proposta e ele tá decidindo se vai ficar ou não. Enfim, ele ficou de dar a resposta e a gente já tá esperando aí desde agosto essa resposta aí de Daniel. Na verdade, a resposta final, não necessariamente essa de agora. E até agora nada, então vamos esperar, Tem que esperar de qualquer jeito. A proposta tá feita, tá nas mãos do jogador. Outro jogador também falado por Mário Bittencourt é o caso de Johnny Gonzalez, que tem contrato com o Fluminense só até o final do ano, poderia ter
ter assinado já um pré-contrato contra o clube, mas ainda não assinou. Nos últimos dias foi divulgado um contato do Benfica de Portugal pelo jogador e que foi confirmado por Mário Bittencourt, porque ele disse que o clube português fez ali um comunicado ao Fluminense, não precisava fazer isso, mas fez, e enfim, sinalizou de que está negociando com o jogador. O Johnny também sinalizou para a presidência, depois de perguntado, de que está negociando com o clube português, não falou sobre valores, não confirmou que fechou a negociação com eles, mas está negociando. E aí o Mário Bittencourt abriu, achei engraçado, ele abriu elogiando um profissionalismo, um cidadão competente demais e tal. Apesar de eu concordar com tudo que ele falou ali, porque eu já falei aqui várias vezes no canal sobre essa questão de Johnny Gonzalez, tanto dentro de campo quanto de organização fora de campo, mas me pareceu muito aquele negócio. Cara, olha só o quanto que a gente tá te elogiando. Depois de ter metido malho lá, o Celso Barros ter metido malho lá no Johnny Gonzalez lá atrás, você não quer ficar, não fica, né? Foi mais ou menos isso. O Mário Bittencourt tenta uma outra abordagem agora dessa vez. E por último, um que não estava na pergunta, né, do repórter, mas que o Mário Bittencourt adicionou, é a situação do Nino, que é uma situação parecida com a do Caio Henrique e do Alan, no sentido de, se não aparece uma proposta para comprá-lo, o Fluminense vai tentar um reempréstimo, porém, qual que é o complicado? No caso de Caio e de Alan, esses dois jogadores não têm um passe fixado. O Fluminense, quando fez ali a proposta e tal e acertou o empréstimo deles, não colocou lá, se a gente quiser ficar com eles no final, a gente paga 8, 10 milhões de reais e a gente fica com eles, vocês são obrigados a vender. Se eles forem para a seleção brasileira ou se eles forem rebaixados para a terceira divisão, se a gente quiser ficar com eles, a gente paga 10 milhões de reais e fica. No caso de Caio Henrique e de Alan não tem isso, e no caso de Nino tem. Ou seja, o Criciúma pode ser que obrigue o Fluminense a fazer a compra do jogador e não aceite reemprestar. Isso é bem comum. Inclusive, Thiago Neves, quando veio pro Fluminense lá em 2012, saindo do Flamengo e vindo pro Fluminense, foi exatamente por causa disso. O clube, acho que era o Al Ittihad, não lembro necessariamente qual era o clube, não queria reemprestar, queria fazer a venda pro Flamengo. O Flamengo não fez a compra do jogador, o Fluminense fez e ficou com ele. Pode ser que aconteça isso com o Nino também. Segundo as informações veiculadas na imprensa, essa opção de compra do Fluminense por Nino gira em torno de 7 milhões de reais. Ou seja, o que eu hoje considero um valor alto, considerando que o Fluminense dentro de 2019 inteiro gastou um total de 0 milhões, 0 mil e 0 reais e 0 centavos em contratações de jogador. Só pegou emprestado e trouxe o jogador a custo zero. Então, acho que fica inviável caso seja efetivado desta maneira, com uma compra do jogador. Patrocínio Master foi outro assunto abordado por ele em mais uma coletiva. Olha, eu até falei isso no Twitter. São 12 coletivas, ou 10 ou 12, enfim, falei disso lá no início, que Mário Bittencourt deu desde que sumiu. Ele, na época da campanha, ele falou que tinha apalavrado, já tinha conversado com 2 patrocínios. Ele até cita isso em todas as entrevistas, que era um banco de investimento também, assim como tá o Flamengo com BS2, assim como tá o Vasco com BMG. Era algum desses bancos, ou até um outro fora, que não tá em nenhum outro clube no momento, e tava ali meio que apalavrado, conversou, só que quando ele foi negociar efetivamente, é por isso que ele usou o termo apalavrado lá atrás, ele não usou o termo acertado, ou seja, apalavrado significa conversamos, temos aqui, estamos indo pro mesmo caminho. Quando eu assumir, a gente conversa para definir. Quando o Mário Bittencourt conversou e assumiu para definir e decidiu ali os valores, a outra empresa falou, olha, então, para agora, no meio do ano, nós não temos. Vamos negociar pro início do ano, e ele vem falando isso desde junho. Você pode discordar dessa atribuição dele, achar que ele teria que abaixar o valor e pegar no meio do ano mesmo, achar que tinha que ter outra empresa. Você pode discordar disso, né? Enfim, cada um tem a sua opinião sobre a forma como deve agir. Porém, todo jornalista que bota lá perguntas sobre o negócio, aí vem alguém, pergunta sobre patrocínio master. Perguntar sobre patrocínio master não vai fazer o Fluminense ter um patrocínio master. Até porque, eu até coloquei essa foto no meu Twitter, vou colocar aí agora também na edição. Olha essa foto aí, me diz qual é a área do master. Tá escrito um negócio aí, né? Todos com trabalho infantil. Isso daí, se eu não me engano, mas acho que foi falado por ele numa das coletivas, isso daí, na teoria, é um patrocínio master do Fluminense, porque o Fluminense tinha uma dívida e está pagando esta dívida com a exposição da marca ali na parte do master, ou seja, tá ganhando dinheiro indiretamente. Se eu tenho uma dívida com você e aí eu falo, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu tenho uma casa que eu alugo e ganho dinheiro com ela. Você quer morar nessa casa? Aí a pessoa vem morar e aí, consequentemente, eu tô ganhando dinheiro? Não, porque eu não tô recebendo aluguel. Mas eu tô ganhando dinheiro indiretamente que eu tô pagando a dívida. Dentro desse escopo, hoje, a gente pode afirmar, entre aspas,
que o Fluminense tem um patrocínio master lá e tá pagando dívida. Se a gente acertasse de pegar esses 700 milhões de dívida, falar, ó, durante os próximos 70 anos, o Fluminense não terá patrocínio master. Ele vai pagar todos os patrocínios, todas as dívidas que ele tem, etc., com a exposição da marca na camisa. Eu topava agora, meu amigo. A gente deixa de ganhar dinheiro com a camisa, mas se livra de todas as dívidas. Então eu vi essa atitude como algo boa. Para fechar, vou deixar aqui algo registrado nesse vídeo que eu acho importante para a posteridade. Eu nunca gostei muito das atitudes de Mário Bittencourt a respeito do futebol, da gestão do futebol, etc. Tem as minhas restrições e, enfim, vários torcedores também têm. Mas, aparentemente, para esses primeiros 5, 6 meses de gestão, o Fluminense parece melhor gerido. A análise que eu faço hoje é essa. Parece muito melhor gerido. E por que eu digo parece? Porque eu não tô lá fiscalizando conta. Então, o que a gente tem de informação, a quantidade de informação que a gente tem e a transformação que acho que muitos esperavam que depois de 9 anos com um grupo na mão, entrando um bate-chapa ali, né, entrando uma chapa diferente, esperavam que fosse uma transformação do Fluminense assim, já estava clara de que não ia acontecer e se foi vendido dessa forma, foi vendido errado e se foi comprado dessa forma, foi comprado também por inocência. A transformação não vai acontecer assim. Então por isso que eu dou uma certa carta de crédito, de credibilidade e etc. para a gestão. Tenho gostado de muitos movimentos, porém, aquele negócio, a nossa expectativa era alta, mas a linha de corte da gestão anterior, em muitos casos, era baixa. Então, ser melhor do que a anterior não é necessariamente um mérito, né? Mas tenho gostado e queria deixar isso aqui registrado. Pelo nível de informação que a gente tem neste momento, em novembro de 2019, a gente não, nesse caso eu vou usar eu. Eu tenho, Gabriel Amaral, tenho gostado da gestão fora dos gramados. Dentro dos gramados é que é o problema. Porque atitudes em relação ao futebol, vamos sempre lembrar, eu não teria demitido o Fernando Diniz, mas entendo a demissão dele por aquela péssima campanha. O erro principal para mim acontece depois da demissão de Fernando Diniz, em todas as sucessões que aconteceram ali. Contratar o Oswaldo de Oliveira, e aí demite logo depois, e aí efetiva o Marcão, mas não está efetivado, a qualquer momento pode cair, enfim, todas essas decisões podem comprometer o trabalho feito fora de campo. Futebol é bola na rede. O clube que está gerindo, que está ganhando dinheiro, etc., ganha muito mais dinheiro com um time bem do que com um time mal, ou seja, a prioridade tem que ser o futebol. Mas fora de campo, se o futebol começar a render algo certo, fora de campo pode ser que vislumbremos, aí nesse momento eu vislumbro, algo de positivo nos próximos anos. Mas, de qualquer forma, isso não vai me impedir de criticar quando eu achar que deve ser criticado e de elogiar quando deve ser elogiado. Enfim, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.